contar só uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Para ser mais precisa, foi sábado passado. Eu estava procurando por microfones, né? E entrando numa loja, ele me diz: microfone para quê? Para dar aula. Ah, você é professora? Sim, sou. De quê? De psicologia. Ah, de psicologia? Qual que é a diferença entre psicologia e psiquiatria? Bom, eu acho que psicologia trata dos problemas leves e a psiquiatria trata dos problemas mais pesados. Na realidade, eu acho que psicologia trata do pré-louco. Aí, quando ele vira louco, ele vai para a psiquiatria. Tudo bem. Mal refeita, entro numa segunda loja. Quer o microfone? Sim. Para quê? Dar aula. Ah, você é professora? Sim, sou professora. De quê? Psicologia. Não diga, eu sou professor de música. Olha, aí com a psicologia. Então, se não fosse engraçada a história, não é mesmo? Seria trágica. Porque nós, efetivamente, temos muito pouca definição no imaginário particular. Popular. Poucas pessoas entendem daquilo que nós fazemos, né? E uma coisa muito grave também que acontece é que algumas vezes o psicólogo no seu trabalho se sente num deserto. Não é? Nós entramos num consultório, por exemplo, atuamos, né, frente a pessoas que obviamente vêm buscar os nossos serviços, mas não necessariamente entendem do que nós fazemos. Então não temos um interlocutor. Se falamos de um psicólogo educacional, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vários colegas nossos que até trabalham num departamento de recursos humanos com mais pessoas, mas também não têm tempo de se comunicar. Mas eu acredito firmemente que todos unidos nós temos muito mais força. Para quê? Para mudar o status da psicologia no Brasil. Então, vejam, o que seria interessante nós fazermos, né? Nós necessitamos, na realidade, fazer um levantamento do estado atual da psicologia no Brasil. Nós identificaremos, então, os problemas, as necessidades, as nossas metas, expectativas, também os espaços para oportunidades, mas, acima de tudo, é o momento de buscar soluções, é o momento de buscar resposta, é o momento de nós formularmos as nossas propostas. Não basta mais nós nos queixarmos do estado atual. Nós necessitamos, além de formular nossas queixas, nós necessitamos também das nossas soluções, das nossas propostas. E, de novo, unidos, nós temos muito mais força. É necessário, neste momento, algo que os psicólogos clínicos conhecem muito bem, que nós chamamos de aliança de trabalho. Para garantir a nossa união, nós dependemos de colaboração entre todos nós, de solidariedade até por aqueles que estão numa situação mais confortável com aqueles psicólogos que ainda não estão. Nós necessitamos, vejam, entendemos tanto de escuta, mas nesse momento de uma escuta genuína. É o que nós, 5 aqui e vários entre vocês, eu acredito que todos entre vocês que vieram aqui hoje, estão empenhados numa escuta genuína. Vamos efetivamente, né, querer saber o que os colegas querem, o que o campo necessita, numa atitude de profundo respeito, não só por nós, não só pelas pessoas que buscam nossos serviços, mas, acima de tudo, de respeito pela área, a área que nós tanto amamos. Também, né, num
ambiente de muita confiança e de, por que não, um ambiente de muito afeto. Toda vez que nós lutamos juntos pelos nossos anseios, não há como evitar não ter afeto por aquele projeto, por aquela empreitada. E isto resulta na aliança de trabalho, que é a única forma de nós chegarmos a resultados. Então vejam bem, vamos nos mover juntos em direção a uma meta comum, não é? E uma mobilização nacional e urgente para colocar a psicologia no lugar de onde ela não deveria ter saído. Não é? Então, o movimento Renovação da Psicologia no Brasil propõe exatamente isso. Agora, vamos ver de quantos profissionais nós estamos efetivamente falando. Vejam, nossa área é ampla. Nossa área é muito diversificada. Vejam a pluralidade do campo, a pluralidade de atividades que nós podemos exercer e chamar de psicologia. Vejam, temos a psicologia como ciência, que se divide em ciência básica e ciência aplicada. Na parte da ciência aplicada, temos psicologia clínica, psicologia educacional, psicologia hospitalar, até psicologia financeira, psicologia social, psicologia organizacional e muitas outras. Na área de psicologia organizacional, o coaching, que é uma área multidisciplinar, os departamentos de recursos humanos, na realidade, ele faz parte da psicologia em consciência. Então, sobre psicologia clínica, temos a psicologia clínica básica, que estuda os processos básicos, né, de adoecimento e, obviamente, de cura. Psicologia clínica aplicada, ou que chamamos de psicoterapia, tantas escolas teórico-clínicas sob a égide da psicoterapia. Enfim, nós atuamos em todas as áreas da experiência humana. Por favor. Então, vejam, avaliar o estado geral da psicologia no Brasil se torna a primeira meta do movimento Renovação. Agora, nós necessitamos que vocês nos ajudem. Como o professor Luiz disse, estamos acostumados a ouvir, mas agora é o momento de falar. Os números da psicologia que nós vamos ver num instante. A psicologia também como ciência, mas como prática. A valorização, novamente, da psicoterapia, por quê? Porque é uma área muito representativa. Uma grande parte dos psicólogos formados vão para a área da psicologia clínica. E vamos ver também os desafios que confrontam o campo no Brasil. O desprestígio geral da profissão. A formação profissional inadequada ou limitada, insuficiente. Baixa produção científica, não é? Quando as pessoas vêm para nós e dizem, tal coisa foi descoberta em medicina, saiu na mídia. É muito raro acontecer de alguma descoberta da área da psicologia sair na mídia no Brasil. Embora nós vemos que na mídia internacional a psicologia sempre está presente. Nós temos que trilhar esse campo e nos atualizarmos com o restante do mundo. Divulgação falha e ineficiente dos conhecimentos existentes na área. A disputa corporativista entre profissionais da psicologia e de áreas afins. A falta de delimitação do campo da psicoterapia ou da psicologia em geral e de áreas afins. A falta de legislação e diretrizes para demarcação clara e precisa entre psicoterapia ou psicologia em geral e as chamadas práticas alternativas.
a falta de critérios objetivos para se avaliar adequadamente a qualidade dos serviços oferecidos. Muitas vezes nós recebemos críticas, recebemos reclamações de pessoas da área que buscaram psicólogos da área clínica, da área educacional, da área institucional, e nós nem temos muita defesa, porque efetivamente temos que concordar que algumas falhas foram efetivamente cometidas. Outros desafios. Por favor. Fatores específicos do modelo teórico e aplicado das diferentes abordagens. A ideia persistente é um grande problema no imaginário cultural da subordinação do profissional psicólogo ao profissional médico. O emprego limitado da psicologia clínica no contexto de saúde, né, dos convênios. Os convênios ainda, ou voltaram agora, apesar da notícia falsa de que o ato médico não teve lugar, não teve sucesso, mas mesmo assim, os convênios todos agora pedem novamente o encaminhamento médico para a realização de psicoterapia. Não é? E principalmente, isso eu vejo como um grave problema na nossa área, a fragmentação epistemológica e a proliferação de modelos e abordagens, alguns deles sem muita fundamentação, sem muita comprovação. Número de psicólogos inscritos nos conselhos regionais, ou seja, no Conselho Federal de Psicologia, em agosto de 2013. 238 mil divididos em 23 regiões. Para vocês terem uma ideia de como se dividem então os conselhos e as 23 regiões, né? Por favor. Mas nós temos um grande problema. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar a vocês que a chapa renovação em 2013, nas últimas eleições do Conselho Federal, embora nós tenhamos feito uma campanha relâmpago de pouco mais de um mês, ainda assim nós tivemos uma votação efetivamente incrível, não é mesmo? Então, a chapa 21 ficou com 11% dos votos, a nossa. A chapa 22 com 15%, foi a chapa que venceu as eleições do Fortalecer. E a chapa que ficou em segundo lugar com 11%. Então isso é bastante significativo, chegamos bastante perto, ficamos muito felizes na época, não é? Mas não é bem sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu acho que o dado mais importante que nós temos aqui é justamente este. 60% dos psicólogos brasileiros não votaram nessa eleição. E vejam bem, foi a primeira vez que, na realidade, se pôde votar por internet. Apesar da facilidade de se votar, ainda assim, 60% dos psicólogos não votaram. Ao longo deste ano, sempre que eu tenho oportunidade, eu pergunto, né, por que você não votou? A maior parte das pessoas respondem, sabem o quê? Que não sabiam da eleição. Há alunos meus que são de estados como Mato Grosso, Tocantins, que recebem o jornal do CFP quando chega uma vez por ano. E o jornal do CRP, vários CRPs não têm jornal. Então, como esses psicólogos vão ficar sabendo de algo que é vital para a sobrevivência e a qualidade da nossa profissão, que é justamente a eleição dos nossos representantes? A eleição para a autarquia que governa
o nosso exercício profissional, por favor. Não é verdade? No entanto, 60% dos psicólogos não votaram. Então, isso já posso dizer, conclamar todos vocês a informar seus colegas, conseguir que mais e mais psicólogos participem do progresso de renovação, de engrandecimento da nossa área. Agora, hoje, então, na nossa reunião, nós estamos reunidos todos desde manhã, não é? Revisamos, então, as propostas que vocês já poderão encontrar no site, não é? E chegamos a 3 grandes questões. Uma, as propostas de um conselho para educar a categoria. Outra, um conselho estratégico. E outra, um conselho para divulgar a psicologia. Então, vejam, podemos começar novamente, me perdoa. A criação de um projeto de educação psi. Olhem que coisa maravilhosa. Um conselho é um conselho quando ele também ajuda a educar os seus membros, encorajar a participação de professores acadêmicos num fórum de discussão sobre currículo mínimo de cursos de psicologia, que é uma área em que nós notamos falhas gravíssimas que acabam impactando a qualidade dos nossos serviços. Revisão dos critérios das áreas de especialização da psicologia. Muitos reclamam, né, com razão desse ponto. Adequação na orientação pedagógica e de acesso ao Orienta-Psi, que já existe, né? É um serviço oferecido pelo Conselho Federal, mas que necessita de uma adequação. E uma coisa muito interessante que corresponde a uma queixa muito frequente de psicólogos, né? Especialmente os recém-formados, mas uma tabela de anuidades especialmente formulada para recém-formados, né? Então, a redução no valor das anuidades. Para divulgar, fazer uma forte campanha para divulgar nosso trabalho e principalmente o papel social do psicólogo. Trabalhar interdisciplinarmente para divulgar tanto as novas carreiras da psicologia como aquelas que têm grande potencial. Fomentar, junto aos conselhos regionais, a publicação de um guia profissional para possibilitar o conhecimento e acesso da população aos nossos serviços. Um conselho estratégico que faça uma gestão junto à Agência Nacional de Saúde para proibir que a consulta psicológica tenha que ser precedida de um encaminhamento médico. Reavaliação dos critérios do sistema de testes psicológicos, o SATEPS, para qualificação de testes com definição de critérios claros e fundamentados para se evitar a utilização indevida. Buscar a isenção de tributos na importação de ferramentas tecnológicas por profissionais da psicologia, estreitar o contato com órgãos da administração pública, visando a divulgação do trabalho do psicólogo. E, por último, enfatizar a necessidade de supervisão na formação de alunos nas várias áreas da psicologia aplicada, inclusive estabelecendo uma qualificação mínima para esses supervisores. Convocar um fórum de discussão sobre os limites da nossa profissão e as áreas de interdisciplinaridade com outras áreas, reformular o nosso código de ética e resoluções de escrita documental, de forma que tais peças reflitam a realidade atual e também a justiça, e aproximar a psicologia dos setores produtivos, né? Para a divulgação da multiplicidade de possíveis carreiras dentro
da psicologia. Existe muita oportunidade e, no entanto, muitas vezes, por falta de informação, de orientação e de incentivo, há muitas áreas que poderiam ser ocupadas por nós com grandes vantagens para a sociedade e que, infelizmente, não são. Então, essas são todas as nossas propostas. Acima de tudo, como professor, essas frases são todas dele, tá? São de todos. Acabou vindo para cá, mas não é minha parte. A renovação defende a ciência. Sem ciência, a sociedade não avança. O senhor tem razão. A renovação faz política sem partido. Queremos transparência e neutralidade. A renovação defende que o nosso conhecimento deva sempre ser aplicado para o bem-estar social e, novamente, nós psicólogos aprendemos a ouvir, mas agora é hora de falar, não é? E eu acho que ali vamos encerrando com com o endereço no Facebook, em que vocês podem, então, encontrar o nosso movimento, não é? Então, como eu disse, hoje de manhã passamos várias horas, né? O dia todo, na verdade, revisando as nossas propostas, mas agora é o momento de vocês nos dizerem: concordam? Elas são suficientes? Quais as propostas que faltam? Quais seriam ainda melhores? Muitas cabeças pensam muito melhor do que apenas uma, tá bem? Então, nós agora que estivemos aqui, enfim, tentando apresentar a vocês o mais básico, o mais fundamental da nossa proposta de ação, não é? Então, nós agradecemos imensamente a presença, o interesse, a atenção de vocês, né? E agora eu vou, então, passar ao professor João Gabriel, a Ângela, desculpe, Regina, desculpe, eu fico achando que é Ângela. É minha idade. Ele já me chamou de sênior, né? É isso que acontece. Eu nunca tenho um bom approach, né? Muito bom, né, Luiz? Aqui está muito bom. Um hiperativo e uma sênior com problemas de memória. É uma beleza, né? Nós somos diversificados. Então, vejam, vocês gostariam de dar uma palavra? Eu acho que já foi mais ou menos, acho que foi não, eu acho que foi dito o principal. Quer dizer, existe uma necessidade de mudança e agora é hora de falar. Nós estamos vivendo até um momento maior, né, da nossa política, em que nós estamos começando a pensar que a gente pode ter uma voz. E eu acho